Peppa Pig é a prova de que desenhos com animais são muito divertidos e amados pelo público. Muito bom. Mas será que existem só animais no desenho da Peppa? Eu sou a rainha. Onde estão os humanos no universo da porquinha cor-de-rosa? Em primeiro lugar, a gente sabe que existem os mais fantásticos tipos de seres, que incluem, por exemplo, vegetais falantes, como é o caso da Senhora Cenoura, o Brotinho e o Mirtilo. Mas sem dúvidas, os mais famosos são o Senhor Batata e o Super Batata, que são celebridades, e que a maioria de nós pensávamos que se tratava da mesma pessoa até eles aparecerem juntos no episódio. O que foi surpreendente. Mas mesmo que vegetais com vida própria sejam um grande mistério, hoje vamos tentar desvendar um outro ainda mais intrigante. Onde estão os humanos no mundo da Peppa? Isso porque há algumas temporadas a gente sabe que eles existem sim, e fazem parte de tudo isso. Só que não os vemos em grande quantidade, sendo que os mais marcantes são o Papai Noel, a Rainha da Inglaterra e o Pirata. Mas será que eles são os únicos humanos? Onde estão todos os outros? Porque eles aparecem tão pouco? Continua até o final desse vídeo para descobrir tudo isso com a gente. Tá começando mais um Team Videos! O primeiro humano que vemos aparecendo na série da Peppa é o famoso Papai Noel. Isso rola no episódio 52 na terceira temporada, chamado A Visita do Papai Noel, em que todos os amigos e pessoas recebem seus presentes, mas não a porquinha, o que a deixa muito triste e preocupada. Até que ele volta e entrega para a protagonista pessoalmente. Aqui está o seu presente, Peppa. E nesse momento a gente tem a confirmação de que de fato o personagem existe e que ele não é uma espécie de Papai Pig Noel, mas sim um senhor com uma barba branca enorme que tem a função de entregar presentes para todos no Natal. Mesmo sendo considerado um ser mágico e fantástico, a gente não pode negar que o Papai Noel é um ser humano, muito diferente de todos os outros personagens da série animada, que são em sua quase totalidade animais que agem e se vestem como humanos, mesmo que tenham instintos animais ainda muito fortes, como é o caso do Senhor Lobo, que sempre tá insinuando que tem vontade de devorar a família Pig. Oh, olha! Porquinhos! Em todo caso, a aparição do bom velhinho do Natal dá um pontapé inicial que começa a mostrar que, ao contrário do que a gente imaginava, existem pessoas comuns, que não são animais ou vegetais, e ele não é o único. Isso porque outra personagem muito importante também aparece. Mas antes da gente te contar, se você é fã de desenhos animados e já assistiu pelo menos um episódio da Peppa, comenta aqui embaixo #Pig. Agora vamos falar da aparição de uma pessoa que até mesmo existia no mundo real e acabou aparecendo na série. A própria Rainha da Inglaterra teve uma participação muito importante no episódio A Rainha, que na época era uma referência à verdadeira Rainha Elizabeth, que ainda estava viva e reinava sobre o país da Peppa. Nele, a monarca resolveu premiar a pessoa mais trabalhadora de toda a Inglaterra, que você já deve imaginar quem é. Isso mesmo, a Senhorita Coelho, com seus mais de 100 empregos. E ela se dirige então para o Palácio Real e leva consigo todas as crianças da escola, para também conhecerem a soberana. Lá eles até mesmo brincam de pular na lama com suas botas, junto com a simpática senhora, que entrega a medalha em honra à Senhorita Lebre por seus serviços prestados. Dessa forma, a gente vê que não só seres mágicos em formas humanas que habitam o mesmo planeta da Peppa, mas também humanos comuns, como a rainha. E mais do que isso, a partir desse momento, a gente descobre que uma humana comum também é a rainha dos animais, como a porquinha e seus familiares e amigos. Ou seja, se ela existe, com certeza outros humanos também devem existir. Afinal, ela teve pelo menos um pai e uma mãe que a colocaram no mundo. E um pouco mais à frente, em outro episódio, a gente descobre mais humanos existindo no mesmo ambiente que os animais. No episódio A Delegacia, em que a família Pig pede ajuda da polícia para poder localizar o bom e velho dinossauro do George que estava desaparecido, vemos uma das cenas mais intrigantes. Quando os policiais estão mostrando para a família todos os itens que estão guardados no seu depósito, alguns tesouros de pirata estão lá. E um dos policiais comentou que achou estranho que eles nunca foram buscados por ninguém. No mesmo momento, um pirata humano aparece na porta da delegacia
e faz menção em entrar. Mas no último momento ele muda de ideia e vai embora. O que faz sentido, já que a polícia iria perguntar onde ele conseguiu esse tesouro. E ele não teria resposta. Então ele poderia ir preso e não sair mais de lá. Mas na verdade esse nem é o maior mistério. Onde esse pirata e os outros humanos estão a maior parte do tempo? Porque praticamente nunca os vemos em outros locais. Isso porque temos até mesmo provas de que no passado, aquele local onde Peppa e sua família vivem era habitado por seres humanos comuns. Isso é muito difícil! Muitos fãs nem fazem ideia, mas existem várias outras provas de que os humanos existem no mundo da Peppa. Ou, pelo menos, já existiram. Em um dos episódios em que a Peppa e o seu irmão estão ajudando o Vovô Pig a escavar o seu quintal em busca de itens antigos, vemos que o velhinho encontra uma moeda histórica. E se a gente der um zoom, vamos ver que nela está cravado um rosto de um homem viking. Isso indica que aquele local em que Peppa, sua família e amigos vivem foi habitado por seres humanos muitos anos atrás e lá deve ter tido algum assentamento viking. E quando a família Pig atravessa o Oceano Atlântico e chega aos Estados Unidos, uma das coisas que eles avistam é a famosa Estátua da Liberdade em Nova York. E a gente vê que a fisionomia desse artefato histórico é de uma mulher normal. E ainda em outro episódio que a gente vê a biblioteca, podemos notar um personagem desconhecido que é um rinoceronte lendo um livro. E na sua capa existe um casal de humanos comuns, podendo ser algo como Romeu e Julieta ou alguma história de amor. Tudo isso mostra uma única coisa: esse mundo tem humanos, só que não podemos dizer que eles vivem mais em todos os lugares, já que a Peppa e sua família foram tanto para a França como para os Estados Unidos, e a gente pode ver que todos os locais são habitados só por animais de diferentes espécies. Só que mesmo assim vemos indícios de humanidade por toda a parte, como nas moedas, estátuas e livros. Então onde eles estariam afinal? A resposta para isso está em dois lugares diferentes, um livro e um desenho. Mas antes da gente comentar sobre o final desse mistério, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. É só clicar no link aqui embaixo. Existe uma teoria bem interessante que ajuda a desvendar esse mistério incrível envolvendo a humanidade dentro da história da Peppa. Tudo leva a crer que o desenho, que foi criado por 3 amigos, foi inspirado em uma fábula que está contida em um livro chamado A Revolução dos Bichos. A história fala dos animais de uma fazenda, que incluem bois como a Senhora Vaca e o Senhor Touro, além de ovelhas como Suzy e sua mãe, e também cavalos, coelhos e outros animais. Eles se unem e fazem uma revolução expulsando o dono, tomando ela para si, e então começam a viver sem a presença de humanos. E os seus líderes são os porcos, que são considerados os animais mais inteligentes de todos, assim como é o caso de Peppa e sua família. Então, se essa teoria for verdadeira, isso significaria que em algum momento os bichos se revoltaram e expulsaram a grande maioria dos humanos da cidade, com algumas exceções, como é o caso da rainha, que é a representante do país, além do Papai Noel, que é uma figura mágica, e também os piratas, que vivem no mar a maior parte do tempo. Esses não se envolveram em nada sobre essa revolta realizada no passado. Mas se essa teoria é verdade, para onde esses humanos teriam ido? Encontramos essa resposta no primeiro desenho dos criadores. Coincidência? Acho que não! Lançado em 99, 5 anos depois de Peppa, ele conta a história de 2 irmãos, Sir Maurice e Sir Boris, que têm a altura de 2 homens, a força de 4 e o peso de 16 pessoas. Como o próprio desenho diz, no decorrer da história eles lutam contra dragões, ogros, bruxas, entre outras espécies de seres mágicos. E como você deve imaginar, tudo isso se passa na Idade Medieval, correto? Errado. Apesar de ser uma típica história de cavaleiros da Távola Redonda, se você assistir vai notar que tem várias tecnologias muito atuais, só que um pouco precárias, como a existência de telefones fixos, o que é algo impossível de se existir há 500 anos atrás. Logo, a gente pode deduzir que essas pessoas que a gente vê no desenho vivem nos dias de hoje, só que em uma situação muito precária de alimentos e tecnologia de baixo nível. Isso faria bastante
bastante sentido se toda essa população vivesse em um país e tivesse sido expulsa de lá tendo que recomeçar do zero. Por esse motivo as coisas são tão precárias e as pessoas passam por maus bocados. Além disso, a gente descobre outra coisa bem interessante. O reino onde essas pessoas vivem, que se chama Boróvia, no mapa fica ao lado da terra dos vampiros, e a Madame Gazela sempre fala que tem saudade da sua terra, e a gente já mostrou em um vídeo anterior que com certeza ela é uma vampira com séculos de idade, o que reforça que os habitantes de Boróvia são na verdade todos os humanos que antes viviam e habitavam as cidades que os animais da Peppa hoje habitam. Assim como no livro A Revolução dos Bichos, no final os porcos começam a andar sobre duas patas e se tornam a mesma coisa que os humanos que eles expulsaram, mais ou menos como acontece no desenho da Peppa. Só me faltava essa. Então a gente sabe agora onde vivem os humanos de Peppa, com algumas poucas exceções. Isso se essa teoria for verdadeira. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!